como comprar uma franquia. Eu sempre defendo que vale muito a pena investir numa franquia, comprar uma franquia do que montar um negócio independente, exceto em alguns casos raros aí, exceções. Para a grande maioria das pessoas vai fazer mais sentido investir numa franquia. Mas claro que isso só se você comprar uma boa franquia, se você tomar uma decisão bem estruturada, realmente analisando bem na marca que você está entrando. E eu tenho esse conteúdo para te ajudar aqui nesse caminho, tá? Um guia para o sucesso na hora de você comprar a sua franquia. Tem muito conteúdo, mas eu vou fazer de uma forma bem objetiva para te ajudar. E se você quiser saber mais sobre isso, deixa aí nos comentários, pede aí o material. Eu posso até compartilhar também esse arquivo aqui com você. Então deixa aí nos comentários, pede nos comentários que eu te mando, tá bom? Vamos lá. Primeiro, eu vou comprar uma franquia. Primeiro eu tenho que saber bem o que é a franquia. Eu tenho que entender a diferença de uma franquia e de um negócio independente, um negócio próprio independente, tá? Basicamente, nós temos numa franquia alguém que tem um modelo de negócio, uma marca, um negócio já testado, que vai permitir aos franqueados que utilizem esse modelo de negócio, esse conhecimento, esse processo operacional, essa marca em troca de um recebimento, uma remuneração financeira. Tá? E as pessoas vão querer utilizar isso porque, como é um negócio já testado, um negócio que tem uma chance grande de sucesso, de buscar uma lucratividade. E para que a pessoa possa utilizar tudo isso, esse know-how, essa marca, essa forma de trabalho, esse apoio para conseguir colocar esse modelo em prática, o franqueador normalmente ele vai receber dois valores. Um é a taxa de franquia, é o pagamento inicial para entrar no jogo, para que possa se tornar um franqueado, e o valor dos royalties, que são valores mensais, para que continue tendo o direito de utilizar a marca, aquele know-how e o suporte da franqueadora. Os royalties eles podem ser valores fixos mensais, podem ser um percentual, podem ser um percentual sobre o faturamento, um percentual sobre a compra, enfim, várias formas, mas o que é importante você saber? São valores mensais que você vai pagar ao franqueador para continuar participando daquela rede de franquias, enquanto que a taxa de franquia é um valor normalmente maior, em que você é pago para que possa participar e entrar nesta rede de franquias. E quais são os principais tipos de franquias? Você está pensando, eu estou querendo comprar uma franquia, investir numa franquia? A gente tem aqui as franquias tradicionais, que são essas que você vê num shopping, você vê na rua, uma loja, uma escola, uma academia, um salão, né, que normalmente tem um investimento ali em torno de R$200 mil para cima. Esse investimento envolve a taxa de franquia, envolve a reforma, a estrutura, os equipamentos, o estoque, tudo que você precisa para que aquele negócio opere. Então essas são as franquias tradicionais. Nós temos aqui as chamadas nanofranquias, que não é um termo técnico, um termo jurídico. É um termo que o mercado começou a adotar de forma a dizer assim, aquelas franquias que têm um investimento relativamente, proporcionalmente bem baixo para o negócio. Então, normalmente consideramos aí nanofranquias, aquelas franquias de até R$50 mil. Em geral, elas são quase autoempregos e nada contra. Isso pode acontecer e pode ser um bom negócio. Então, são franquias que o investimento é muito baixo, normalmente vai trabalhar home base, não vai ter um ponto, não vai comprar grandes estoques, não vai ter grandes investimentos em estrutura e em equipamento. Então a pessoa compra uma marca, um modelo de trabalho, um conhecimento, um suporte, uma orientação de marketing para executar um trabalho, uma venda, um serviço aí no seu dia a dia. E temos excelentes casos de franquias focadas em nanofranquias que dão muito sucesso, muito benefício para os seus franqueados e para o seu franqueador. Então, não tem nada contra e é uma tendência de ir acontecendo, mas é importante essa característica diferente. Ela é mais um autoemprego, né? Você trabalhar ali para você mesmo, então normalmente não vai ter uma equipe, vai ter normalmente no máximo um ou dois funcionários nesse investimento pequeno e vai ter um retorno rápido e vai trabalhar bastante para aquilo
funcione bem. Nós temos aqui também a categoria de microfranquias. A microfranquia, ela também está relacionada a esse investimento, mas aqui a diferença. A ABF, Associação Brasileira de Franchising, ela estabelece em dias de hoje o valor de R$135 mil. Então aquelas franquias que têm um investimento de taxa de franquia, de estoque, de equipamentos, em até R$135 mil, elas são chamadas microfranquias. E muita gente quer um negócio de até R$135 mil. Então essa é uma categoria que tem um olhar, né, muito especial da mídia, da imprensa, do marketing, porque tem um volume de franquias, de pessoas comprando microfranquias bastante grande. A gente tem aqui como exemplos quiosques, negócios também home base, negócios de rua, mas de pequeno porte, em que precisam de lojas comerciais pequenas ou até de salas comerciais. Então são negócios aí de um porte pequeno, mas que podem ser ótimos negócios. E a gente tem também uma categoria chamada de Master Franquia, tá? Em que este franqueado ele funciona como um braço da franqueadora em determinada região. Ele pode às vezes até vender franquias, dar treinamentos, dar suporte para os outros franqueados. Normalmente uma Master Franquia ele tem um investimento alto para ele ter esse direito de atuar como um braço do franqueador em determinada região. Essa região pode ser um estado, pode ser uma região do país ou pode ser até um outro país, tá certo? Então aqui para você pensar, puxa, qual é o tipo de franquia que você quer comprar? Então veja que tem uma infinidade muito grande. Tem gente que fala, puxa, eu quero comprar uma franquia, já começa com essas perguntas, mas quanto que você quer investir? E além de quanto que você quer investir, em que segmento que você quer investir? Aqui a gente tem as franquias muito fortes, né, os segmentos muito fortes no franchise. A gente tem alimentação, saúde e bem-estar, serviços educacionais, serviços gerais e negócios de varejo, de compra e venda. Se pensar camisetas, óticas, nós temos também o ambiente de moda, casa e construção e outros segmentos. Aqui só um apanhado estatístico para que a gente veja aí os setores que bombam no franchise. E a gente tem que considerar, né, investimento, que é isso que eu falei um pouquinho do porte, do tipo de franquia, o perfil que você tem como franqueado, o potencial de crescimento desse segmento dessa marca e a localização onde você quer investir. O que realmente custa na hora de montar uma franquia? Aqui é interessante nós termos estas informações, tá? Em que nós temos a taxa de franquia, que eu já comentei, aquele valor inicial para investir no negócio, para investir na franquia, fazer parte daquela rede. A taxa de franquia ela não envolve equipamentos, estoque, reforma, envolve só um valor que você paga para o franqueador para você poder participar da sua rede de franquias. E tem o investimento inicial, que além da taxa de franquia, ele tem também toda essa questão de mobiliário, reforma, estrutura, equipamentos, estoque que são necessários. Nós temos um capital de giro. Isso nem sempre é colocado na hora de estimar o custo de investir numa franquia ou mesmo de montar um negócio independente, mas é aquele capital necessário que você deve ter guardado para que, quando for necessário, você antecipar ali o uso de receitas que você terá no futuro, você ter disponível. Um exemplo assim, prático, você faz uma venda enorme na sua primeira semana, você vende R$50 mil de produtos da sua primeira semana de inauguração da sua loja. Só que daqui a pouco você já vai ter que pagar o primeiro aluguel, pagar os seus funcionários, e esses 50 mil você vendeu no cartão de crédito, você vai receber só depois de 30, 40 dias. Puxa, então você tem o dinheiro, mas não recebeu ainda, e você tem as contas vencendo já. Então você não vai dizer para os seus funcionários esperem eu receber, você tem que ter o capital de giro, que é para você girar o negócio. Então você coloca esse dinheiro, você paga seus funcionários, sabendo que daqui a pouco você vai receber esse valor. Às vezes você nem vendeu efetivamente, mas é um produto que está ali na prateleira, pronto para ser vendido. Você sabe que tem um ciclo de venda. As pessoas vão comprar, vão pagar, depois você vai receber. Então vejam que é um giro. E este giro, se não tiver o recurso financeiro, pode travar o negócio. Puxa, se você não pagar os funcionários, se você não
tem equipe. Se você não pagar a conta de luz, você vai ficar sem energia elétrica. Então, se você não pagar o aluguel, talvez o proprietário do imóvel queira te despejar. Então, você precisa ter este capital para ir girando o negócio enquanto o ciclo da venda e do recebimento não aconteceu. E você tem também valores de royalties, que eu já falei que, reforçando aqui agora, é um valor mensal que você paga para o franqueador, que pode ser de várias formas. E a gente tem a taxa de marketing. Esse aqui é um fundo, normalmente, de marketing, em que os franqueados contribuem de uma maneira obrigatória para que a franqueadora desenvolva material de comunicação, de marca, para divulgar aquele negócio. Então veja que tem vários custos envolvidos. Então se você quer comprar uma franquia, você tem que prestar atenção em todos estes custos na hora de analisar se cabe efetivamente no seu orçamento, no que você está disposto a investir. E aonde que eu vou encontrar? Beleza, eu sei que eu quero uma franquia tradicional, cerca de R$300 mil, por exemplo, que é o meu capital para investir. Aonde que eu vou buscar? Nós temos feiras, temos feiras de franquias de grande porte, como aquela Feira da BF que acontece em São Paulo, sempre em junho. Nós temos também a Feira da BF do Rio, que normalmente acontece em setembro. E nós temos feiras de pequeno porte, que são feiras no formato de rodadas de negócio, em que num hotel tem várias mesas, cada mesa tem com uma marca para você analisar a sua franquia preferida. Então, são formas de feiras para você buscar franquias, associações de franquias. Nós temos a Associação Brasileira de Franchise, que lá tem um portal com todas as franquias associadas, que é uma boa fonte de referência. Temos portais especializados em franquias, então se você começar a pesquisar, vários portais reúnem várias franquias. Consultorias especializadas, você pode consultar empresas de consultoria que atuam, militam neste segmento do franchise, que pode te ajudar a buscar boas franquias e analisar também, né? Se for uma boa empresa de consultoria séria, ela vai te ajudar a analisar se aquela franquia é boa ou ruim e não só querer te vender uma franquia que é uma parceira. Então, tomem cuidado com isso. E revistas e publicações. Hoje, publicações muito mais digitais, né? Mas nós temos o Guia das Pequenas Empresas, 1000 franquias que saem todo o ano, tanto na versão impressa quanto na versão digital. O Guia de Franquias também da BF. Então, um anuário das franquias são grandes fontes para você buscar aí boas franquias. Não quer dizer que as franquias que estão nas feiras, que estão nos portais, que estão nos guias, nas publicações, são boas franquias. Mas é para você buscar informações e ver quantas oportunidades podem existir e a partir dali ir refinando a sua busca, a sua avaliação, o seu critério para saber se realmente é uma boa franquia ou não. Se você achar que faz sentido um vídeo específico de análise mais criteriosa na escolha da sua franquia, deixa aqui nos comentários que eu terei o maior prazer em produzir um material para te ajudar na tua jornada para escolher uma boa franquia. E um dos passos importantes na hora de escolher a sua boa franquia é justamente a circular de oferta de franquia, que eu comentei já um pouquinho no começo e reforçando, vamos encerrar aqui esse vídeo falando dela. Então é o documento obrigatório pela Lei de Franquias do Brasil, em que todo interessado em comprar uma franquia ele deve receber e ele só pode assinar o contrato de franquia, pagar qualquer valor àquela marca com no mínimo 10 dias depois de ele receber este documento. Qual que é o objetivo disso? É para que você não compra, não invista numa franquia por empolgação. Às vezes a pessoa pode falar, nossa, você quer essa franquia para Curitiba, mas Curitiba tem outra pessoa muito interessada. Se você não fechar agora, eu vou vender para ela. Se acontecer isso com você, fala, beleza, venda para ela. Não tenho pressa, é uma decisão que vai investir, você vai investir tempo, vai investir dinheiro, vai investir anos da sua vida. Então não pode ser na correria. E o que a lei quer? Que justamente isso não aconteça. Fala, puxa, não, mas eu estou te conhecendo agora, estou negociando agora, eu preciso receber a COF e só daqui 10 dias é que eu vou poder assinar o contrato e pagar qualquer valor ao franqueador, para que você não compre na empolgação. Então eu falei de feiras, você não vai conhecer uma marca na feira e já fechar negócio, comprar uma franquia numa feira, porque
As feiras têm no máximo ali 4 dias de duração. Então, mesmo que você vá no primeiro dia da feira, não vai dar os 10 dias necessários que a lei exige para você formalizar este contrato. Então, é muito importante que você receba a COF, analise a COF. Quer saber como analisar a COF também? Deixa aí nos comentários, que eu quero saber o que você precisa de informação para ter uma decisão correta, e eu quero produzir conteúdos de acordo com a sua necessidade, para que você entre nesse mundo do franchise, que é um mundo tão saudável, tão rico, tão próspero, mas desde que você tome o caminho certo na hora de escolher a sua franquia. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de aqui já se inscrever no canal, marcar o sininho para você ser notificado quando novos vídeos forem ao ar. Beleza? Fico aqui, o meu abraço, até a próxima.